Salut, ça va? Hoje eu quero falar sobre um pouco da história da astrologia para poder ajudar a ilustrar tudo isso aqui. A astrologia ela surgiu há uns 5, 6 mil anos atrás. E como que ela se deu? Os antigos começaram a observar os céus. Desde que o mundo é mundo, o céu é observado, lógico, né? Tanta beleza, tanto mistério. E aí, eles começaram a observar que existiam algumas estrelas que se moviam. Eles chamavam essas estrelas de estrelas errantes. Existiam as estrelas fixas e as estrelas errantes. Algumas delas se moviam. Hoje em dia a gente entende que essas estrelas errantes são chamadas de planetas. E aí, à medida que essa observação acontecia, eles se davam conta de que parecia que as coisas aqui embaixo aconteciam também. E aqui a gente lembra daquele princípio, assim acima como abaixo. Não que os planetas lá em cima influenciassem, mas é como se estivesse acontecendo um espelhamento do que estava acontecendo aqui embaixo. E aí nessa época, a astronomia e a astrologia eram uma coisa só. Porque a observação dos astros e os cálculos matemáticos, a parte astronômica, de alguma forma estava conectada com os acontecimentos simbólicos do homem aqui na Terra. Até que no século XVI, aquilo que era considerado como geocentrismo, como a Terra no centro do universo, mudou de forma e foi para o heliocentrismo, descoberto por Nicolau Copérnico. E aí, a astronomia e a astrologia começaram a se desfazer. Primeiro, o avanço da ciência foi tratando a astrologia como algo muito místico. Não vale tanto. Vamos continuar olhando para os fatos, para a questão científica. E a astronomia se desfez da astrologia. E a partir daí a astrologia foi considerada como uma pseudociência, como um misticismo sem fins científicos. Só que naquela época, há muito tempo atrás, ciência e magia eram uma coisa só. Então o que as pessoas consideravam como ciência e que de alguma forma parecia um ato mágico, estava conectado. Hoje em dia a gente entende ciência como algo matematicamente comprovado e a magia como algo, vamos esquecer, não vale, não tem fundamento, não é comprovado. Então a ciência diz, se não é comprovado, não funciona. Tudo bem, não está errado. Mas não deveria ser apenas limitado a isso. Por quê? Porque quantas coisas que hoje existem, mas que já existiam em potencial humano. O que eu quero dizer? O que hoje a gente considera como uma tecnologia, há 500 anos atrás, era puro misticismo. Falar que há tantos anos à frente existiria luz elétrica, nossa, que ideia torta. Pois é. Então a ciência, ao mesmo tempo que ela tem a função de realmente trazer o pé no chão, ela acaba limitando bastante se a pessoa se move apenas em direção a ela. Por quê? Mais uma vez, existem coisas que a ciência ainda não comprovou, mas não quer dizer que nunca vai comprovar. Então, se a gente for andar só junto da ciência, a gente vai seguir um passo sólido. Mas não quer dizer que não existam coisas a serem desbravadas que a ciência ainda não comprovou. Enfim, a astrologia entra nesse âmbito. Por quê? Se ela existe há mais de 5 mil anos e ainda não foi comprovada, a moral da história em relação à astrologia é: ela sempre estará um passo à frente do ser humano. A astrologia ela representa uma ciência cósmica, uma ciência futurística, extremamente futurística. Então as duas artes foram separadas, e aí a gente vê hoje em dia toda essa separação do mundo científico, que não é científico, vamos jogar fora. Por aí vai. E aí, por exemplo, o que a astronomia fala do Sol? Que é uma bola de fogo, uma estrela que aquece o planeta, que não sei o que tem a sua função na fotossíntese das plantas e aquece o ser humano e mantém a vida no planeta. Maravilha, certo? A física responde isso. O que a astrologia fala sobre o Sol? Que representa a nossa essência divina, a nossa identidade, o nosso fogo que mantém a nossa vida acesa
que nos torna únicos de alguma forma. Isso se trata de uma forma simbólica e uma ferramenta de autoconhecimento para poder a gente ver a vida. Se a gente for olhar apenas de forma física, o Sol aquece o planeta, legal. O que que isso traz para você como autoconhecimento? É bem limitado. Agora, se você for olhar o Sol como aquilo que brilha em você, que de alguma forma deve ser construído, porque existe uma jornada espiritual que todo ser humano deve cumprir, isso a gente pode ver como autoconhecimento. Enfim, voltando para o céu. Então existia essa observação dos céus, principalmente das estrelas errantes, e que pareciam que modificavam a realidade. Aconteciam lá e aconteciam aqui ao mesmo tempo. Aí existia um caso bem específico que todo mundo conhece. O caso dos 3 reis magos. Eles olharam para uma determinada conjunção de estrelas errantes no céu, de planetas, e, de acordo com todos os estudos deles, eles chegaram à conclusão de que alguma coisa especial estava acontecendo naquele momento na Terra. Eles seguiram aquelas estrelas e chegaram no nascimento de Jesus. Esse é só um exemplo. Então, o dia de Reis, dia 6 de janeiro, é o dia do astrólogo, porque é aquele que observava o céu e conseguia ver o espelhamento simbólico daquilo aqui na Terra. Então os 3 reis magos eram magos que jogavam bola de fogo com a mão? Não, eles eram astrólogos. Eles entendiam o simbolismo do céu com a terra. E isso todos nós temos capacidade de desenvolver. O ser humano não é apenas linear, ele é simbólico. Um exemplo de 2 estrelas que a gente vê no céu, estrelas errantes, de 2 planetas. Uma delas, Estrela d'Alva. A estrela d'alva é uma estrela que tem muito brilho no céu, então ela tem um destaque, além dela se movimentar. Ou ela aparece antes do Sol, ou ela aparece depois do Sol. Só que ela não é uma estrela, ela simboliza o planeta Vênus. Isso é astronomia. Por que ela tem esse nome de estrela d'alva? Não é porque o nome dela é d'alva, é porque ela é a estrela da alva, a estrela da aurora. Alva significa aquela primeira luz. E astronomicamente, Vênus não se afasta do Sol mais do que 45 graus de distância, tanto para frente quanto para trás. E o que significa? Que ela sempre vai estar perto do Sol. Ou ela vai estar no mesmo signo do Sol, ou 2 signos para frente, ou 2 signos para trás. Por causa da angulação. Então, de alguma forma, para poder a gente calcular um mapa, hoje em dia o sistema faz tudo, né? Mas para poder eles calcularem os mapas antigamente, precisava de toda essa astronomia, de todo esse cálculo matemático, que a gente chamava de efeméride. Enfim, ainda bem que a gente não precisa lidar com isso hoje em dia, porque é bem complexo. Uma outra estrela também, chamada Estrela de Fogo. Adivinha quem é a Estrela de Fogo? Marte. E por que ela chama Estrela de Fogo? Porque é uma estrela errante, um planeta que ela tem um brilho vermelho. E aí, astronomicamente, por que essa estrela tem um brilho vermelho? Porque é um planeta cheio de óxido de ferro. E, astronomicamente, a gente fica com essa informação. E, astrologicamente, o que a gente tira disso? O ferro é associado a Marte, que é associado ao guerreiro, que é associado à espada, que é associado ao abridor de caminho, que é associado à nossa força de vontade na vida. Isso é a parte simbólica. Só que a parte astronômica vai dizer que é um planeta vermelho, que gira em torno do Sol junto com a Terra e que tem óxido de ferro. Isso não traz autoconhecimento. É uma informação científica, maravilha, bem legal. Mas a astrologia, ela tem como princípio trazer o autoconhecimento para o ser humano. E ela é muito rica, é muito vasta. Só que é como se fosse assim, é difícil o ser humano aceitar, parece que existe um mapa para cada pessoa que vai guiar ela para ela mesma. Como assim existe algo dessa grandeza? Pois é, existe. E todo mundo consegue ter acesso a isso, ainda mais hoje em dia com a internet, né? Tá muito fácil. Enfim, vamos continuar falando sobre isso num segundo vídeo.